Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Joseph, né? Então, vamos dar aqui início, né, a mais um novo assunto, né, que é o capítulo 9, né, que é praticamente a estrutura básica da matéria. Então, quando se pergunta qual é a estrutura básica da matéria, na verdade, o que é a matéria? Né? Você já sabe que a matéria é tudo que ocupa, né? Tem volume, massa e ocupa um lugar no espaço. Então, qual é a estrutura básica? O que forma a matéria? Os átomos. Né? Você já deve ter ideia, né, do termo átomo. Não é? Então, qual é a evolução? Qual é a evolução dos modelos atômicos? Né? Então, Aristóteles ele já tinha uma ideia, né, uma ideia básica, né, bem ancestral sobre o modelo de átomos. Ele já sabia que existia uma porção mínima para a nossa estrutura, né, para a estrutura do corpo, a estrutura da matéria. Né? Então, por volta dos 400 anos antes de Cristo, dois filósofos gregos chamados Leucipo e Demócrito desenvolveram uma teoria que mais tarde seria a base, né, da teoria atômica moderna. Né? Então, esses dois, né, filósofos aí, eles perceberam que a matéria ele não pode ser dividida infinitamente, como se dizia, né, Aristóteles, né, e alguns outros filósofos da época. Né? Então eles já sabiam que a matéria chegava em um limite praticamente dito, né, da porção da matéria que não se consegue mais se dividir. Então a matéria tem um limite com a característica do todo, né? Este limite seria partículas bastante pequenas que não poderiam ser mais divididas, que é o que chamamos de átomos, né, indivisíveis. Né? Então o termo átomo significa não dividir mais. Né? Então para eles a matéria é constituída de diminutas partículas, né, indivisíveis, chamados de átomos. Beleza? Então a menor porção da matéria se chama átomos. O que é um átomo propriamente dito? Né? Então, né, ainda sobre as teorias de Aristóteles, né, eles acreditavam, né, que toda a matéria era composta basicamente por quatro elementos químicos: o ar, fogo, terra, né, e água. Então, para eles, a base teórica, a base fundamental de toda a existência de ser, de matéria, de tudo que é constituído, né, na Terra, era basicamente por esses quatro elementos, beleza? Então, mais à frente aí, né, alguns deram ideia para outros cientistas, né, a partir do momento, né, que em 1970, né, lá dos anos 70 lá, né, se teve, anos 70 e 80, se teve as ideias de John Dalton, não é? Que ele teve o primeiro modelo propriamente dito em imagem, não é? Que ele teve uma ideia, né, a partir de Demócrito, né, eles tiveram uma ideia de bola de bilhar, que acreditava que os átomos eram praticamente esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Né? Então ele já tinha uma ideia de como era praticamente o formato de um átomo, beleza? Então os átomos de elementos, né, os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Né? Então existem vários tipos de elementos no meio ambiente. Não é? Se a gente pegar a tabela periódica, vocês vão ver vários elementos. Beleza? Então cada um deles vão se diferenciar em estrutura, em organização, em massa, em várias características que vão diferenciar dentro da tabela periódica. Beleza? Isso é mais à frente. Então, os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Né? Então, por exemplo, a união de vários átomos vai dar origem a uma matéria. Beleza? Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiro para produzir novas substâncias. Eles apenas se transformam, né? Mas eles não podem ser criados nem destruídos. Beleza? Então esse modelo de Dalton aí, né, foi um pontapé inicial para as representações dos modelos atômicos. Né? Então, uma coisa que ele não fez foi apenas que ele não conseguiu explicar a eletricidade nem a radioatividade. Beleza? Ele já tinha uma ideia de átomos. Então, o segundo modelo, conhecido pelo modelo Thomson, né, modelo atômico de Thomson, né, ele dava a ideia de modelo de pudim de passas. Ele já tinha uma ideia, né, que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça,
no qual haverá uma totalidade de cargas positivas homogeneamente distribuídas. Então ele já tinha a ideia de que eram, né, era uma esfera, logicamente, já tinha a ideia de Dalton, né? Ele acreditava que seria uma bolha gelatinosa que estava carregado positivamente. Então ele percebeu que tinha cargas que podiam estar envoltos, não é, dessa bolha, né, do átomo propriamente dito. Incrustado nessa gelatina estariam os elétrons de cargas negativas. Beleza? Então ele começou a perceber que existia cargas positivas e negativas dentro dessa bolha. Beleza? Então a carga total do átomo seria igual a zero. Né? Então o modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Rutherford. Né? Então tá aí o modelo pudim de passas, né? Para se ter ideia, né? A ideia do pudim de passas é o que? É um ambiente maciço com todos os seus elétrons envolvidos nele. Beleza? Então esse cara aí foi o que derrubou o modelo, né? Ernest Rutherford, né? Ele presenteou um novo modelo atômico, que foi o modelo planetário, também conhecido como modelo atômico nucleado, onde ele tinha a ideia já de que existia um núcleo dentro do átomo e que esse núcleo era rodeado por cargas positivas e negativas. Rodeadas como? Então ele se baseava no movimento de elétrons em volta de um núcleo composto de elétrons e nêutrons, né? Então ele percebeu que o núcleo era composto por prótons e nêutrons que ficava se rodeando através, né, de uma cadeia, de um campo energético chamado de eletrosferas, né? Então os elétrons estariam girando, circulando ao redor desse núcleo chamado de eletrosfera, não é? Então ele propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim a totalidade da carga positiva são chamados de prótons. Beleza? Então o núcleo é composto por prótons e nêutrons e os elétrons então envoltos na carga, não é, energética chamada de eletrosfera. Então temos aqui o exemplo, o modelo planetário, temos um núcleo e toda essa eletrosfera daqui de carga negativa, de cargas, né, negativas, né, estão os elétrons envolvidos. Né? Então, o que vai diferenciar cada elemento é justamente essa quantidade de elétrons, quantidade de prótons, quantidade de nêutrons, massa, né? Então, todas essas diferenciações aqui, todas essas características de um átomo aqui é um modelo geral do átomo, certo? Aqui não está dizendo quantidade de nada, é apenas o que é a base do modelo atômico. Então, o que vai diferenciar de cada elemento são geralmente esses números aqui, beleza? Então temos um núcleo, uma eletrosfera, beleza? E os elétrons envolvidos. Vamos lá. Então mais à frente, né, através de um modelo atômico de Bohr, né, conhecido como Rutherford-Bohr, né, então a partir do modelo criado, né, adicionou propostas de elétrons móveis, né, então ele começou a perceber que existia movimento entre esses elétrons, né, e que podiam ser distribuídos em diferentes níveis de energia. Como assim diferentes níveis de energia? Podendo tais elétrons serem capazes de migrar de um nível para o outro de acordo com seu ganho ou perda de energia. Como assim? Então, a camada da eletrosfera, né, ele é composto por energia. Então, essa energia é composto por níveis. Partindo do seu núcleo, diferentemente, se eu fizer um corte aqui, né, vocês vão perceber que tem esse modelo aqui, né, de lado. Então, você percebe que aqui é o núcleo e aqui é meus níveis. Cada nível desse aqui vai comportar diferentes números de elétrons. O que são os elétrons aqui? É o de vermelho aqui, beleza? São os de vermelho. Então aqui temos os níveis, primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, beleza? Então a eletrosfera está dividida em camadas, ou chamadas de níveis de energia, que é K, L, M, N, O, P e Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. E os elétrons nessas camadas apresentam energia constante, né? Então cada camada dessa vai possuir um número específico de elétron que pode ser suportado, beleza? Então essas camadas são chamadas de K, camada L, camada M, camada N, O, P e Q. Em sua camada de origem, a camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, sendo que para tal é necessário que ganhe energia externa. Como é que se ganha energia externa? Através de outros elementos, beleza? Então, como assim? Como é que eu vou como é que eu vou conseguir unir elementos? Como é que eu consigo unir, por exemplo, H2O, né? Como é que eu consigo unir moléculas de hidrogênio com de oxigênio?
Então elas vão se unir, vocês vão ver isso em ligações químicas, através desses elétrons. Vão circular, né, cada elétron vai ter um grau de afinidade com outro tipo de elementos, né? Então quanto maior a força energética entre os elementos, mais fácil eles têm de se unirem, de fazer ligações, beleza? Então essas camadas aí, né, é onde que vai ser distribuídos as quantidades de elétrons, né, por sua camada. Então tá aí a foto do rapaz, né, de Bohr. Então o que foi que ele praticamente fez? Ele deu um modelo atômico, né, já propriamente dito, né, no formato por 3 tipos de partículas. Então o átomo e suas partículas subatômicas, né? Então o átomo ele é formado por 3 tipos de partículas elementares, o que? Prótons, os nêutrons e os elétrons. As cargas dos prótons e elétrons têm o mesmo valor em módulo, né? Temos aqui as cargas de elétrons, de prótons e de nêutrons, beleza? Então essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico e é representado pela letra Z. Como assim? Esta quantidade de prótons recebe o número atômico, né, de Z. Então o número atômico é o número igual ao número de prótons. Os diferentes tipos de átomos, no caso elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons, P. Beleza? Mas, então no caso, P é igual a Z. Então o número, né, de prótons vai ser o número atômico. Beleza? Então o conjunto de átomos com o mesmo número atômico damos os nomes de elemento químico. Beleza? Então, como é que o átomo ele pode ser representado? Então aqui, de acordo com a IUPAC, né, devemos indicar o número atômico Z, né, e o número da massa